para a nossa reflexão desta manhã, Mateus capítulo 28, versos 16 ao 20. Diz assim a palavra de Deus: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, nós estamos no mês de agosto de 2020, estamos comemorando este ano mais um aniversário, neste mês mais um aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas o mês de agosto, além de ser o mês de aniversário da nossa amada igreja, que inclusive agora, dia 12, também é um mês de missões da IPB e o mês de missões da nossa Igreja Presbiteriana Betel, 8ª Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo. E nós queremos neste mês falar com os irmãos, ao coração dos irmãos, sobre missões, como nós sempre temos feito de forma enfática neste mês de agosto, embora missões sejam um assunto, tema, e um ato, uma prática a ser executado o ano inteiro, em toda a nossa vida. Mas eu queria refletir sobre este texto que Jesus nos falou. Mas antes, Jesus também nos ensinou que a boca fala do que está cheio o coração. E nós temos visto nesses últimos meses, no livro de Provérbios, todas as semanas, todos os dias da semana, estudando o livro de Provérbios na nossa reunião de oração online, através do aplicativo Zoom, temos visto que o livro de Provérbios, ele diz que a boca fala tantas coisas, e coisas boas, coisas más, coisas para a edificação, como também para a destruição, isso própria ou de outras pessoas também. Provérbios diz que a boca é usada para a vida e para a morte, contrastando sempre o justo e o perverso, o prudente e o nécio, o sábio e o insensato, bem como mostrando os frutos provenientes desta boca, dessas palavras e destes atos, e também o destino diferente de cada um destes, do insensato, do sábio. Nem todos têm o mesmo caminho. Na realidade, as nossas palavras são fundamentais. E o que a pessoa faz e o que ela fala está geralmente relacionado com o que ela é, com o que, de fato, ela tem dentro de si. E então fica a pergunta aqui agora para nós: o que realmente temos dentro de nós? E o que tem sido expressado pela nossa boca? O que estamos falando com as pessoas ao nosso redor? Qual tem sido o foco das nossas conversas? Deus tem nos colocado diante de pessoas, seja da nossa família, mais próxima, dos nossos demais familiares. Deus nos tem colocado junto com pessoas no trabalho, com vizinhos, com amigos. Deus nos tem colocado em conversa com desconhecidos. Mas qual tem sido o foco das nossas palavras? Certamente há um número muito grande de assuntos decorrentes. Às vezes nós vamos conversar sobre futebol, e não é errado, e não é pecado conversar sobre futebol. Vamos conversar sobre toda essa pandemia, esse confinamento, sobre as questões políticas. Vamos conversar sobre muitas coisas. Os assuntos são diversificados, mas a questão é, pelo menos parte destas nossas conversas, com todas essas pessoas que Deus coloca ao nosso redor, pelo menos parte delas tem sido relacionada com as coisas espirituais? Ou nada nós falamos sobre Jesus, nada nós falamos sobre a salvação, nada nós falamos sobre a vida eterna, e focamos apenas nas coisas deste mundo?
É preciso que nós paremos e reflitamos sobre essas condições. Do que está cheio o meu coração? Do que está cheio o teu coração? Qual o espaço, qual a importância que Jesus ocupa? Qual o espaço para missões na tua vida, na tua palavra, nas tuas conversações diárias? E eu estou falando isso não de uma forma apenas teórica, porque teoricamente ninguém em sã consciência que conhece o mínimo da palavra de Deus vai ser contra missões, contra a evangelização. Mas estou refletindo aqui sobre a questão prática e não meramente teórica. Eu também estou tratando esse assunto aqui introdutório, considerando a missão como questão de coração. Missão como questão de coração. Jesus também disse em Mateus capítulo 3, além dele dizer que a boca fala do que está cheio o coração, ele diz em Mateus capítulo 13, versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então Jesus está dizendo que o coração estava endurecido e eles não estavam entendendo com o coração. Às vezes era algo que apenas entrava por um ouvido e saía por outro, e ele está se referindo ao próprio povo judaico, o judeu. Então, não apenas a recepção do evangelho é uma questão de coração, não apenas o fato desses que não estavam recebendo o evangelho tinham o coração endurecido, mas também às vezes o fato é de quem está levando o evangelho também, ou quem deveria levar o evangelho, também está com o coração endurecido. Então é uma questão de coração tanto para quem leva o evangelho, que tem que ter um coração missionário, e esse é o nosso tema, como também aqueles que recebem, é uma questão de coração, porque o coração de quem recebe precisa também estar aberto, apto, como um terreno, uma terra boa. Mas nós vamos ver isso aqui como a ação de Deus no coração do homem, a ação do Espírito Santo no coração do homem. Então, o coração missionário não é uma dádiva também exclusiva apenas de um grupo seleto de cristãos. Às vezes passa-se essa ideia, de que missionário, que tem um coração missionário, é aquele que é enviado. Sim, também. Mas na verdade nós vamos ver que é para todos os cristãos. E pelo menos na prática deveria ser assim. Esse é o fato do coração missionário. E nessa passagem aqui que trata dessa grande comissão, falamos grande comissão, porque Jesus tem várias comissões no decorrer, a Bíblia tem várias comissões, vários chamados, vários mandatos de Deus, mas essa aqui é a grande, chamada grande comissão, e nela nós vamos poder aprender algumas características deste coração missionário. E a primeira característica é que o coração missionário é um coração adorador. O coração missionário é um coração adorador. Ou seja, antes de tudo, o Senhor. Antes de tudo, Deus. A obra de Deus, ela não está acima do próprio Deus. E ninguém pode inverter as coisas. Na verdade, a obra missionária, ela, embora seja muito importante, de fato é muito importante, por isso que nós tiramos tempo durante todo o ano, durante toda a nossa vida, para poder estar enfatizando. No entanto, ela não é a função mais importante da igreja, não é a função mais importante dos cristãos. O homem, primeiramente, ele foi criado para a glória de Deus. Essa é a primeira pergunta do breve catecismo, e a resposta é por quê? A pergunta é, para quê? Com que propósito o homem fora criado? Para glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Então, na verdade, todas as coisas, Paulo em Romanos diz, tudo foi feito por ele, por meio dele e para a glória dele. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, é dele somente a glória. Primeiramente, visamos a glória de Deus em tudo que nós fizermos, como diz 1 Coríntios 10, 31, que diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.
Tudo que nós fizermos, incluindo missões, deve ser feita para a glória de Deus. Em Colossenses 3,17, Paulo também disse: e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, meus amados, esse coração missionário, ele é um coração adorador, porque ele reconhece que a glória pertence primeiramente e unicamente, exclusivamente ao Senhor, a Deus. Como disse Russell Shedd, Deus é a base, a fonte e a motivação de tudo que existe. Se a motivação para missões não estiver primeiramente na glória de Deus, a motivação vai estar errada. É certo que Deus, ele é autossuficiente, e ele não precisa de nada fora dele para se completar. Ele é completo, totalmente completo. Mas a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Na verdade, essas são palavras do próprio Jesus. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus quis e Deus quer ser adorado pelo seu povo. Especialmente por este povo que ele resgatou do império das trevas, esse povo que ele tirou da condenação eterna e trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então nós somos chamados a glorificar a Deus através das missões, porque a própria missão, ela não tem o motivo primário no homem perdido. Por exemplo, às vezes acha-se que o motivo primário, principal das missões é a salvação do perdido. É claro que ele é importante, e nós focamos no perdido, e nós temos que amar o perdido e levar a mensagem para ele. Mas, apesar de toda essa preocupação com ele, a motivação para o missionário, para o foco da igreja, não deve ser um aumento do número de pessoas, não deve ser trazer mais gente e aumentar a arrecadação de dízimos. Isso aí tudo é secundário e bem secundário. O foco principal, na realidade a missão é primeiramente para a glória de Deus. Essa é e deve ser sempre a sua maior motivação. Alguns acham que Deus fica no prejuízo quando alguém rejeita o Evangelho. Quando se é pregado o Evangelho e alguém diz não, a pessoa acha assim que Deus está no prejuízo. Quem está no prejuízo, na verdade, é o pecador que rejeita o Evangelho. Deus é glorificado tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. Deus é glorificado tanto nos que aceitam e recebem de coração a palavra de Deus, como também naqueles que rejeitam a palavra de Deus. Deus não perde nenhum milímetro da sua glória, nada da sua glória. Ele é glorioso, eternamente glorioso e digno de toda a glória. Então o coração missionário, ele deve de fato entender todas essas verdades. Ou seja, ele deve ser um coração adorador, um coração que se prostra diante daquele que o criou, diante daquele que o salvou, diante daquele que o chamou para a obra missionária. Que Deus nos ajude a compreender essa primeira lição desta manhã no Evangelho segundo Mateus, que o coração missionário é um coração adorador. Nós vimos no texto aqui claramente chegando que quando viram, o adoraram, no versículo 17. Mas em segundo lugar, o coração missionário é um coração crente. É um coração crente. Verifiquem também no versículo 17 ainda, eu quero observar primeiramente aqui no versículo 17, porque diz o texto que alguns duvidaram. Enquanto uns adoraram, se prostraram, reconheceram a Jesus, outros duvidaram, mesmo vendo a Jesus, mesmo vendo o milagre, mesmo vendo o poder do Cristo que vencer a morte, eles ainda duvidaram da pessoa de Cristo, duvidaram da natureza de Cristo, quem ele era, não sei, se duvidaram porque Jesus ainda estava à distância. Eu acho que não é esse o foco. A questão aqui é que
alguns duvidaram de Jesus. Mas os corações missionários, eles creram, eles não duvidaram, eles tinham uma certeza de que aquele era o Cristo, de que aquele era o Messias, de que aquele era o Filho de Deus, que veio ao mundo, que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou e agora estava diante dos olhos deles. Era a fé daqueles corações missionários chamados por Cristo e depois enviados por Cristo. Eles creram que era mesmo Jesus, ou seja, o nome Jesus quer dizer o Senhor é salvação. Eles creram que era Jesus a expressão da glória de Deus presente ali, o Salvador prometido, que eles pensavam outrora que tinha sido derrotado pelo diabo, tinha sido derrotado pelos judeus, pelos romanos, pela morte, mas agora Jesus estava vivo, bem vivo, diante dos olhos deles. E eles creram, embora alguns tenham duvidado. Então, estando o Salvador vivo diante dos olhos deles, a salvação deles e do mundo inteiro não era uma promessa que se cumpriria em um tempo longínquo, era a realidade presente. A maravilhosa notícia, a boa notícia da salvação estava diante dos olhos deles. Cristo havia ressuscitado. Então ali eles creram nessa verdade. Diz o versículo 7 que eles creram, né, e quando viram, né, no versículo 17, quando viram, o adoraram, né, no versículo 17, e quando viram, o adoraram. Então aqueles discípulos viram e creram em Jesus, mas muitos, mesmo vendo, não creem. Mas é impossível, é importante nós observarmos que é preciso, não é necessariamente, não é fundamental ver para crer. Aqui nós temos o exemplo de quem viu e não creu. Temos o exemplo de quem viu e creu. Mas Jesus diz a Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. Ou seja, de toda forma nós somos chamados a sermos crentes no Senhor Jesus. Nós não o vimos como João e os demais apóstolos o viram, fisicamente, pessoalmente, mas nós o vimos pelos olhos da fé. E o justo, ele vive e viverá por fé. A salvação é pela fé, e a missão é feita pelos que creem, pelos que já têm fé no Senhor Jesus. É certo que essa questão de ver ou não ver, que naquele grande dia, o dia do Senhor, todo olho verá, seja crente ou descrente, o verá. Mas chegará o tempo em que não será mais para a salvação, e sim para a condenação daqueles que não creram. Então, eles ouviram, eles creram, e creram em quem? Creram naquele que é o Todo-Poderoso, como diz o versículo 18, naquele que diz: toda autoridade me foi dada, toda autoridade me foi entregue pelo Pai. Ou seja, Jesus recebeu do Pai toda a autoridade, todo o poder, para poder fazer a obra e também para enviar os seus discípulos nas missões. O coração missionário é aquele que crê naquele que tem todo o poder em suas mãos. Nenhum dos seus planos, dos planos de Deus, pode ser frustrado. Nenhum dos seus planos, né, ficará caducando. Todas as suas promessas se cumprirão, como nós vimos aqui o cumprimento delas. Então, o poder desse Deus que os discípulos criam era o poder do Deus irresistível. Nós somos enviados ao mundo como missionários, é na autoridade de Jesus, é no poder do próprio Jesus. É certo que vamos encontrar desafios, obstáculos, barreiras, seja em nós, seja nas pessoas, mas nós temos e somos enviados debaixo do poder do próprio Deus. Então eles creram naquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, sendo o Senhor de tudo, tendo uma autoridade universal. Ele é Senhor de tudo que existe e até do que não existe. Ele governa o céu, Ele governa a terra e tudo o que há nos céus e na terra.
Tudo está sob o governo de Deus, e aqui é o Deus trino, se vocês perceberem aqui, que diz, no versículo 19, ele vai dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda que essa verdade seja um grande mistério para muitos ainda, para a mente e para o coração humanos, nós cremos no que a Bíblia afirma sobre a Trindade. Cremos que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, Jesus, e que o Espírito Santo é Deus, e que há um só Deus vivo e verdadeiro. Então essa verdade é uma crença, aqui no caso o missionário, o coração missionário, ele crê no Deus trino, ou melhor, no Deus triuno, na triunidade. Então creiamos e adoremos a esse Deus triuno. Mas em terceiro lugar, o coração missionário é um coração preparado, é um coração preparado. Isso nós podemos ver nos versículos 16, 19 e 20. Eu quero começar com algo que passa despercebido muitas vezes na leitura, na reflexão desse texto. O texto diz aqui no versículo 16, seguiram os 11 discípulos. 11? Como assim 11? Não eram 12? Sim, eram 12, mas agora são 11. E esse fator é um fator que mexeu muito com os discípulos, e que trouxe lições importantíssimas para eles, com relação ao seu preparo, com relação à jornada missionária. Isso foi um fator importante, porque quando diz aqui, seguiram os 11, quer dizer que alguém ficou para trás, alguém falhou, alguém negou a Jesus, alguém morreu sem esperança, alguém foi reprovado dentre esses 12, porque agora só tem 11. Então, esse fator leva-nos à reflexão sobre a jornada missionária, sobre a nossa missão. 11 discípulos. E quando nós falamos, a Bíblia diz aqui discípulos, nós estamos vendo aqui, discípulos são aqueles que andaram com Jesus. Aqueles que andaram, esses aqui são aqueles que andaram por 3 anos com Jesus. Receberam da fonte diretamente, ou seja, de Jesus, das belas palavras de vida. Eles receberam, no caso, as mais puras palavras, as mais verdadeiras palavras nos seus corações, diretamente do próprio Jesus. Mas, além desse fator deles terem andado com Jesus, que Judas Iscariotes também havia andado, o principal é que eles tinham uma vida com Jesus. Eles tiveram e tinham uma experiência viva e real com o Mestre das suas vidas. Então, o coração missionário é um coração preparado, porque ele é discípulo, ele anda com Jesus, ele é um coração que sabe levar o Evangelho, não apenas porque fez uma teologia, não porque apenas fez um curso de missões. Algumas pessoas acham que para ser missionário preparado, no sentido mais genérico da palavra, precisa fazer um curso de teologia, precisa fazer um curso de missões transculturais. É verdade que o missionário precisa estar treinado de fato para falar do amor de Deus, e ele precisa conhecer o máximo possível da cultura. Tudo isso ajuda, tudo isso é importante, mas precisa ter às vezes um modo de chegar, de falar, uma abertura, e é preciso às vezes ter alguns princípios, alguns métodos, no caso, para poder chegar. Cada um vai ter um seu, mas o missionário, por mais preparado que ele seja, ele não vai confiar nesses seus métodos, ele não vai confiar nas suas metodologias humanas, ele vai confiar unicamente em Deus, ele vai confiar no poder de Deus, porque ele não vai pelo que ele sabe apenas, ou somente quando ele sabe muito, Ou seja, o missionário, o coração missionário, ele não espera saber tudo para poder
pregar o evangelho. Nem os apóstolos aqui sabiam tudo. Tanto que esses 11 aqui que foram enviados, eles precisaram aprender mais ainda depois. E o próprio Jesus lhes disse: eu vou enviar o Espírito Santo, e ele vos capacitará. E é isso que nós vimos aqui também, no versículo 19, que o Espírito Santo estava presente aqui como parte deste preparo, como parte dessa capacitação, né, dada por Deus. Ou seja, o Espírito em breve seria enviado e os faria lembrar de tudo e lhes ensinaria o que deveriam dizer, isso nas circunstâncias diversas e adversas. Não se preocupar, Jesus lhes diz para que não se preocuparem com o que haveriam de dizer, porque o Espírito Santo os iluminaria, os ensinaria o que deveriam dizer. Então, nenhum missionário é 100% preparado. Nenhum missionário, por exemplo, tem o preparo 100% teológico, cultural, social, físico, financeiro ou mesmo espiritual. Nem mesmo os apóstolos. Eles precisaram do poder do Espírito Santo. Então, por mais preparado que o missionário seja, por mais preparado que ele busque ser, e isso é importante, principalmente no aspecto de quem vai fazer missões em outras culturas, mas qualquer um de nós tem o essencial para pregar o Evangelho. Qualquer cristão que já recebeu a Jesus, que já encontrou a Jesus como seu único Senhor e Salvador, esse já tem mais do que o suficiente para poder falar do amor de Deus. É maravilhoso quando a gente vê vários exemplos de pessoas simples, que receberam o Evangelho e não tinham nem leitura, e começaram a pregar o Evangelho, e iam para todos os lugares, às vezes lá no Nordeste, às vezes no Amazonas, às vezes aqui mesmo nas grandes cidades, homens de Deus, mulheres de Deus, que começaram a ensinar a pregar o Evangelho, né, para outras pessoas, sem ter um preparo teológico. O preparo teológico é bom, é importante, mas ele não é o poder para pregar missões. É no poder do Espírito Santo que o missionário vai. Nenhum missionário, nenhum crente confia nas suas metodologias, nos seus cursos, por mais que isso seja bom e importante, né, mas todos confiam no poder do Espírito Santo. Então, porque a única forma de penetrar os mais duros e incrédulos corações, a única forma do inimigo não roubar as sementes lançadas, né, e impedi-las de chegar aos corações e produzir frutos, é pelo poder do Espírito Santo. É só vivendo e pregando pelo poder do Espírito de Deus. Porque é Ele que impulsiona a igreja para as missões, é Ele que incapacita, é Ele que convence do pecado, da justiça, do juízo. Ou seja, o Espírito Santo está envolvido no aspecto missionário do começo ao fim. Ele está envolvido tanto em quem leva o Evangelho, como também em quem recebe o Evangelho. É no poder que as pessoas, do Espírito Santo, que as pessoas vão, os cristãos são enviados e vão pregar o Evangelho, como também é no poder do Espírito Santo que as pessoas recebem o Evangelho. Então, é no poder do Espírito de Deus que as missões está fundamentada, não é na metodologia. As pessoas não são chamadas a irem a pregar uma igreja, uma denominação, pregar suas filosofias, é pregar no poder do Espírito Santo, né? E Jesus diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, e eis que estou convosco todos os dias. Jesus promete que não estaria, ele diz que já estava e que continuaria juntamente com os discípulos até a consumação dos séculos, ou seja, para sempre. Eu vou, Jesus diz, mas enviarei outro Consolador, o Espírito Santo, e é justamente na presença contínua do Espírito que é por ela que se dá essa especial habitação de Cristo conosco durante a nossa vida aqui na terra. Embora Jesus tenha se feito presente e alguns discípulos, para alguns discípulos, mesmo após
a sua ressurreição, né, e a sua ascensão, né, mesmo depois disso, Jesus ainda se fez presente para alguns, inclusive ali para Paulo, depois da sua ascensão, ali no caso, mesmo estando presente simbólica e espiritualmente na ceia do Senhor também, e também mesmo ele sendo o nosso advogado, o nosso intercessor diante do Pai, continuamente, e é especialmente pelo poder do Espírito, pela habitação do Espírito nos crentes, que Ele está conosco todos os dias. Então, essa promessa, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, é uma verdade, é uma realidade, porque o Espírito de Deus habita em nós, e Jesus está presente em nós no Espírito. E eu quero finalizar dizendo que o coração missionário também é um coração obediente. Versículos 16, 19 e 20, diz: seguiram os 11, Jesus lhes designara, ou seja, primeiramente Jesus mandou as mulheres dizerem aos discípulos para eles irem para a Galileia, e nós encontramos aqui no versículo 16, eles seguindo, os 11 seguindo para a Galileia, em obediência ao mandato de Cristo. Essa é uma primeira comissão, não é a grande comissão, mas Jesus já chamou eles para a Galileia e eles foram obedientes. E agora Jesus diz: ide, portanto, né? Ou seja, diante de tudo que vocês já viram, diante de tudo que vocês já creram, diante de tudo que vocês já aprenderam, já receberam gratuitamente, ide, não fiquem presos, não fiquem acomodados, vão e preguem o Evangelho. Ou esse ide, no imperativo, alguns interpretam ele no imperativo, e é possível essa interpretação no imperativo, porque o verbo principal aqui, fazer discípulos, está no imperativo, né? Então, ide e pregai. No entanto, alguns interpretam indo e pregai, ou seja, indo no sentido, no particípio grego, né, que é o nosso gerúndio, né, também é possível. Seja indo ou ide, no imperativo ou no particípio, o verbo principal aqui, mateteusate, que é fazer discípulos, é que diz, é que conduz tudo dentro deste contexto. Ou seja, o coração missionário, ele tem o privilégio, o direito, o poder de anunciar o Evangelho, né? E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ou seja, o Evangelho tanto em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, e até os confins da terra, ou seja, tanto aqui como lá, né, o cristão tem o direito, o dever, né, e o privilégio de anunciar o Evangelho. Não é só um privilégio e não é só um dever. Precisamos entender isso como um coração missionário de fato. É uma obra maravilhosa que Deus nos concedeu. Ide, portanto, e fazei discípulos. Esta é a ordem de Jesus, né? Mateutessate, fazei discípulos aqui, como eu disse, está no imperativo, no aoristo ativo, e aponta para o importante objetivo dessa grande comissão: fazei aprendizes, porque a palavra mateutes, ela quer dizer aprendizes, né? Quer dizer justamente isso. Então, fazei aprendizes. Nós somos discípulos, somos aprendizes, fazendo aprendizes. Nós estamos sempre sendo ensinados por Deus e também ensinando, transmitindo o que nós recebemos gratuitamente. Então, ir, batizar e ensinar estão aqui no particípio, indicam justamente o meio, e estão subordinados a esse verbo principal, né, fazer discípulos, né, e são meios fundamentais para o alcance deste sublime objetivo, mas não são fins em si mesmo. Não é apenas o fato de ir, de batizar, né, de ensinar em si mesmos, mas é fazer isso com o propósito de fazermos discípulos para Cristo, para a glória de Deus. Então, faça discípulos, pregue o Evangelho e acompanhe a pessoa até ela se tornar verdadeiramente um discípulo. Ou melhor, nunca abandone aquele que você está discipulando. Faça sempre dele o seu amigo, faça sempre dele o seu aprendiz, né? Mesmo quando ele já possa aprender até mais do que você. Então, ide fazer discípulos de todas as nações, o texto diz aqui. Isso inclui
todos os povos, todas as línguas, todas as tribos, todas as nações. A palavra grega aqui, etnias, ela não quer dizer apenas uma questão de uma localidade, né? Mas na verdade é qualquer povoado, qualquer lugar onde tiver um ajuntamento de pessoas, essas etnias, ide até lá e pregai o evangelho. Ou seja, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações, ide e pregai o evangelho. Eu gosto do texto lá de Apocalipse 5, versículo 9, quando Jesus diz, na realidade, quando está dizendo acerca de Jesus: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, povo e nação. Ou seja, uma referência à vitória final, à completude da obra de Cristo, onde pessoas salvas de todas as línguas, povos e nações, né? E assim, mas isso vai acontecer porque nós, como membros da igreja, como corpo de Cristo, somos chamados e enviados a missões. Muitos missionários, eles de fato são enviados, né, são chamados para anunciar a salvação em lugares longínquos, em outras nações, em outros povos, em outras culturas. E estes missionários devem ser alvos das nossas orações. E temos orado por alguns destes irmãos missionários que estão longe, né, durante a semana, nesse mês principalmente, temos orado por estes amados irmãos. Mas não apenas orado, como também precisamos ser desafiados a ajudá-los moralmente, financeiramente, né, no trabalho árduo de missionários que são enviados para longe das suas famílias, né, para terras difíceis, onde há uma oposição muito maior e nós não sabemos o que é aqui no nosso Brasil. Mas diz que não apenas eles devem ir a todas as nações, ou seja, todos os cristãos são chamados também a anunciar a salvação. Isso onde nós fomos colocados, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja no lugar das nossas amizades, na vizinhança, no momento do esporte, do lazer, em todo momento nós somos chamados a evangelizar. Nós não estamos ali por acaso, e essas pessoas não foram colocadas nas nossas vidas por acaso. Somos chamados a falar do amor de Deus para elas. Abramos, pois, os nossos lábios, né? E diz, ide pregar o evangelho em todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, o coração missionário, ele ensina por meio das palavras, da pregação, mas também por meio do exemplo pessoal, do testemunho de vida, né? Ou seja, que foca em Cristo, não é um testemunho de vida que foca na pessoa, que é um exemplo apenas do que acontece na pessoa, é um testemunho que foca em Cristo, que glorifica a Cristo, e não que exalta a pessoa, tá? Então, tudo deve ser sempre ensinado glorificando a Cristo, aumentando a Cristo e diminuindo a nós mesmos, exaltando a Deus. Então, e o texto diz que ensina a todas as coisas que o Senhor ordenou, ou seja, a palavra de Deus, e não as suas opiniões pessoais, não as suas filosofias humanas, né? O coração missionário, ele é obediente, né? E obediente a Deus, obediente à palavra de Deus, a tudo que o Senhor nos ensinou, nos deixou revelado na Santa Escritura. Essa palavra, ela não muda com o passar dos anos, ela é imutável, e o crente, ele crê e se fundamenta nessa palavra. Então, e ele está compromissado com toda a palavra. Amados, eu quero concluir essa mensagem desta manhã, já que sabemos que o coração missionário é primeiramente um coração adorador. Adore a Deus pregando o evangelho, adore a Deus glorificando com a sua vida, falando, né, das grandezas dele, falando da obra salvadora em Cristo Jesus. Fale, não se cale, adore ao Senhor, não só no templo, né, não só na sua casa, mas adore ao Senhor falando, porque missões é uma forma de glorificar a Deus, e é muito importante, e é o foco principal de fazermos missões. Sabendo também que o coração missionário é um coração crente, ou seja, que se você é um adorador,
crente no Senhor Jesus, já recebeu as palavras de vida eterna, então manifeste essa sua fé com atos e com palavras diante das pessoas que estão lá fora. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, um adolescente de Deus, uma criança de Deus, manifeste isso diante dos que estão lá fora e glorifique a Deus como homem crente. Sabemos também que o coração missionário é um coração preparado, use o que você já recebeu de Deus, transmita o que você já tem, né, da parte do Senhor, não fique esperando saber muito ou saber tudo, porque ninguém nunca sabe tudo, como eu disse, nem mesmo os apóstolos sabiam, e eles precisaram ser ensinados do Espírito. Então transmita o que você já tem da parte do Senhor, né, e leve o Evangelho, porque quem capacita é o Espírito Santo de Deus. Ele capacita tanto quem sabe muito, que fez teologia, que fez um curso de missões, é o Espírito que capacita, como ele também capacita aqueles que não sabem quase nada ainda, só sabem que Jesus é o Senhor, só sabem que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, só sabem que ele veio ao mundo, mas que ele ressuscitou e venceu a morte, e eles sabendo isso, eles podem falar do amor de Deus, e Deus pelo Espírito Santo capacitará, e vidas serão transformadas, salvas para a glória do próprio Deus. Então, meu amado, sabendo que o coração missionário é, em último lugar aqui na nossa mensagem, um coração obediente, seja obediente ao mandato divino, faça missões indo ou enviando alguém, faça missões contribuindo financeiramente, ou como missionário que recebe, né, para poder ir e com amparo da igreja, ou mesmo sem recurso nenhum, faça missões, não deixe de cumprir, de ser obediente a esse mandato. E ainda você pode fazer missões orando pelos missionários, e orando pelos povos não alcançados, orando pelos seus conhecidos, ou que ainda não receberam a Jesus, que ainda não receberam a salvação em Cristo Jesus. Então ore, pregue, faça discípulos, ensine-os a palavra de Deus, e é Deus quem o capacitará. Que Deus nos ajude, nos abençoe.